Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Vamos começar a estudar exponencial, só que para preparar o terreno, para nos dar a base para o estudo exponencial, nós vamos lembrar algumas propriedades de potenciação, né? Exponencial, você vai verificar depois que na verdade é uma potência, então a gente tem que trabalhar bem com as propriedades de potência, beleza? Então, ó, primeira coisa que nós temos que lembrar aqui. Quando nós temos uma potência, então eu tenho aqui um número A elevado a um número N. O que isso aqui representa? Esse símbolo representa que eu estou multiplicando o número A por ele mesmo N vezes. Então eu tenho essa situação aqui, ó. Aqui nós temos o A vezes A vezes A vezes A. Aqui nós temos N fatores. Eu estou multiplicando o A por ele mesmo N vezes. Esse número A é o que nós vamos chamar de base da potência, e aqui nós temos o expoente. O expoente indica quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Tá? Com base Newton, então olha só. Primeira propriedade que nós vamos lembrar aqui. Essa aqui, por sinal, a gente já saiu da maternidade falando, né? É algo que parece que está enraizado na nossa cabeça, né? Então, ó, produto de duas potências que têm mesma base, né? Produto de potências que têm mesma base, o que acontece? Lembra? Começou a falar isso, você já lembra lá? Produto de potências de mesma base, conserva-se a base e somos expoentes. Então, essa é a primeira propriedade. Produto de potência de mesma base, conserva-se a base, somos expoentes. Segunda propriedade. Para divisão, ó, fração de potências de mesma base. A elevado a x dividido por A elevado a y. Fração de potências de mesma base, o que nós fazemos? Conservamos a base e subtraímos o expoente. Tudo bem? Gostaria por um momento que você pensasse nessa propriedadezinha aqui, ó. Tá? Na propriedade da fração de potência de mesma base. Por quê? Quer ver? Printa isso aqui que eu vou abrir um parênteses e fazer uma continha junto com você aqui. Deixa eu pegar o apagador, moçada. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Vamos fazer uma continha bem simples. Deixa eu apagar aqui também, para aproveitar bem o quadro. Então, olha só. O que seria escrever um número A elevado a zero? Então pensa ali, ó, número A elevado a zero. Esse zero, ele representa a soma entre dois números que têm sinais trocados, dois números simétricos, né? Então eu poderia, por exemplo, escrever esse número A como sendo A elevado a zero, pode ser A elevado a x menos x. Faz sentido? A elevado a x menos x. Daí aqui vem uma das dificuldades que a gente enfrenta quando vai trabalhar com exponencial. A gente lembra das propriedades de potência, só que geralmente a gente lembra assim, produto de potência de mesma base, repete a base sobre os expoentes. Divisão, repete a base sobre trás dos expoentes, né? Só que o que acontece quando nós temos o caminho de volta, nós temos a volta da propriedade, a gente se perde um pouquinho. Então aqui eu escrevi, ó, A elevado a x menos x. Muita gente trava aqui, fala, o que eu posso fazer no A elevado a x menos x? Você tem que visualizar que no expoente você tem uma diferença, você tem uma subtração. Da onde vem essa subtração? De uma divisão de potências que tem a mesma base. Então eu tenho aqui A elevado a zero. Da onde que veio isso aqui, ó? A elevado a x menos x. Isso aqui é A elevado a x dividido por A elevado a x. O caminho de volta da propriedade de potência de mesma base. E aqui nós enxergamos o seguinte, ó. Essa propriedade aqui, ó, essa condição só vale
se a base da potência for um número o quê? Diferente de zero. Então eu vou colocar aqui para você, ó, o número A não pode ser zero em hipótese alguma. Por que que o número A não pode ser zero? Porque se o A for zero, zero elevado a qualquer coisa vai dar quanto? Zero. Eu ficaria uma divisão por zero. E uma divisão por zero não se define, ela é uma indeterminação. Então o que que nós temos? Se a base for diferente de zero, eu estou estabelecendo uma divisão entre dois números iguais. Visualizou ali? Se eu tenho uma divisão entre dois números iguais, olha que coisa mais linda do mundo. Um número diferente de zero elevado a zero, isso aqui vai dar quanto? 1. Então é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça aí. Então, tá falando de potência, você viu o expoente nulo, você viu o expoente zero, se a base for diferente de zero, isso vale 1. E para o exponencial, quando nós formos definir o exponencial, você vai perceber que isso vai valer sempre, porque a gente vai partir do pressuposto que o exponencial, nós só vamos trabalhar com ele quando ele tiver base positiva, tá? Tranquilo? Então essa propriedade aqui, essa condição vai valer sempre. Então um número diferente de zero elevado a zero é 1. E cuidado que nesse tipo de questão eles pegam um trocinho bem tosco mesmo. É comum no vestibular ele perguntar assim para você, ó, todo número elevado a zero é igual a 1. Daí a moçada fala, opa, verdade, todo número elevado a zero é 1. Mentira! Se o número for zero, elevado a zero, nós não definimos. Muito cuidado com isso, tá? Então, ó, continuando a lembrança das propriedades, temos aqui uma terceira propriedade, que ela é conhecida como potência de potência, ó, propriedade 3. Que é isso aqui, ó, é uma potência, então você tem aqui, ó, um número A elevado a x, e essa potência está elevada a outra potência, y. Então aqui é como se eu tivesse o número A elevado a x multiplicando ele mesmo y vezes. O que que nós podemos fazer aqui, ó? Multiplicar os expoentes, x vezes y. Tudo bem? Então A elevado a x elevado a y é A elevado a x vezes y. Cuidado que essa propriedade é muito fácil de confundir com essa, ó. Moçada, são duas coisas distintas, tá? Aqui eu tenho o A elevado a x e quem está elevado a y é o x, não é o A elevado a x que está elevado a y. Isso aqui é o que o pessoal chama de potência de ordem superior. Por que a gente chama de ordem superior? Porque para resolver isso aqui, nós temos que começar a partir da potência aqui, ó, da parte de cima. Então, ó, muito cuidado. Isso aqui, ó, 2 ao cubo elevado ao quadrado é diferente de 2 elevado a 3 ao quadrado. Tá? Então aqui eu tenho uma potência de potência, ó. Aqui nós multiplicamos os expoentes. Aqui eu tenho 2 elevado a sexta, 3 vezes 2. Aqui não. Eu tenho uma potência de ordem superior. Eu tenho que fazer a potência aqui primeiro, ó. E quanto que dá 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Então aqui fica 2 elevado a avó, 2 elevado a nona. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, muito cuidado com isso aí, valores diferentes. Professor, sempre vai ser diferente? Não. Por exemplo, ó, se aqui fosse 2 e aqui fosse 2, 2 vezes 2, 4. E aqui também, ó, 2 vezes 2, 4. Então ficaria 2 à quarta, 2 à quarta. Geralmente o valor é distinto, mas dependendo do que o examinador trabalhar com você, ele pode tornar esse valor, tornar isso aí uma igualdade. Tudo bem? Então, ó, potência de potência e potência de ordem superior. Outras duas propriedades que nós temos. Quinta e sexta propriedade de potência que é legal você lembrar. Então olha só, propriedade 5, importantérrima essa aqui, ó. Nós temos um número A multiplicado por um número B. E isso aqui está elevado a uma potência.
Então nós temos um produto, nós temos uma multiplicação elevado a uma potência. O que que acontece? O expoente distribui na multiplicação. Então aqui vai ficar, isso é igual a elevado a x vezes b elevado a x. Então o expoente distribui na multiplicação. E cuidado, ele não distribui na soma. Então, ó, muito cuidado ao fazer isso aqui, ó. Qual é o erro mais comum? A mais b elevado a x, o que que a moçada faz, ó? A galera fala que isso aqui é a elevado a x mais b elevado a x. Isso não, tá? O expoente não distribui na soma, são coisas distintas. Toda vez que você faz isso aqui, morre um panda na China, tá? Isso aqui, ó, não pode ser feito. Na multiplicação você distribui, na soma e na subtração, jamais, tá? Muito cuidado com isso. Você pode lembrar lá, por exemplo, do produto notável. Lembra lá o a mais b ao quadrado, que tem aquela frasezinha bonitinha lá, ó, a mais b quadrado, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, aquilo é um dos casos em que comete muito erro, né? Aparece a mais b ao quadrado, a galera coloca a quadrado mais b quadrado. A potência não se distribui na soma, ela distribui na multiplicação, na soma não. E ela também distribui na fração. Então, quando nós temos aqui, ó, a sobre b elevado a x, eu posso distribuir isso aqui na divisão. Então, nós temos aqui o número a elevado a x dividido pelo número b elevado a x. Então, a potência distribui ou na divisão ou na multiplicação. Então perceba o seguinte, ó, aqui tem uma propriedade, nós podemos entender ela da seguinte maneira. Ou as potências têm mesma base, ou as potências têm mesmo expoente. Então fazer uma multiplicação de potências com expoentes iguais é transformar tudo numa potência só. Mesma coisa, ó, dividir potências com expoentes iguais é transformar numa potência só. Então esse tipo de transformação, moçada, vai ser importante para a gente em exponencial. Por quê? Deixa eu apagar aqui para você visualizar o que eu estou falando. Então lá em exponencial vai aparecer coisinhas do tipo, eu vou ter 4 sobre 9 elevado a x. Daí você vai ter que fazer uma redução de potência de mesma base, tudo bem? Vai ter que fazer reduzir aquela potência para uma base mais simples. Daí o que você teria que perceber? Ó? Eu tenho 4 nonos. Quem que é o 4 nonos? Ó? O 4 nonos, 4, ele é 2 ao quadrado. O 9, ele é 3 ao quadrado. Tudo isso elevado a x. Então, ó, consegue enxergar que nós temos essa propriedade da fração? 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, ó, é uma divisão de duas potências que o expoente é o mesmo. Então nós podemos deixar, colocar aqui, ó, 4 sobre 9 elevado a x. 2 sobre 3, 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Isso aqui é 2 sobre 3 tudo ao quadrado. E esse 2/3 ao quadrado, ó, visualize que ele está elevado a x. Daí aqui recai sobre uma outra propriedade, ó, nós temos uma potência elevada a uma outra potência. Então o que nós temos aqui, ó? O 4 nonos, que está elevado a x, tranquilamente vai virar o quê? 2/3 elevado a quanto? Potência de potência. O que a gente faz com esses expoentes aqui, ó? Multiplica. 2/3 elevado a 2x. Então perceba, ó, eu fiz uma transformação de uma potência que estava na base 4 nonos para uma potência que estava na base 2/3. Tudo bem? Tranquilo? E
para fechar o quadrado aqui, ó, uma propriedade importantíssima, uma propriedade que vai permitir que, que a gente faça a transição de potência para raiz ou de raiz para potência, né? Para trabalhar as duas, né? Então nós temos aqui, ó, o expoente fracionário, propriedade 7. O que o expoente fracionário diz? Ó? Nós temos a seguinte situação, um número A elevado a x dividido por y. Eu tenho a potência, o expoente é uma fração. Sempre que o expoente for uma fração, você conseguir reduzir o expoente a uma fração, o que nós temos? Nós temos uma raiz. Isso aqui é um radical, ó. Então isso aqui, na verdade, é a raiz do número A. Agora, o que nós temos que saber fazer? Onde localizar o x e o y? O denominador da fração sempre vai ser o índice da raiz. E o numerador é o expoente da potência. Então, ó, A elevado a x sobre y é igual a raiz de índice y de A elevado a x, da potência A elevado a x. Tudo bem? E propriedade 8. Temos uma potência elevada a um expoente qualquer. Tudo bem? Pense assim, sempre que você quiser mudar o sinal do expoente, você inverte a base da potência. Então, se eu tenho A sobre B elevado a N, isso aqui fica tranquilamente B sobre A elevado a quanto? Menos N. Tudo bem? Um detalhe, moçada, que a gente fica muito desesperado quando vê um expoente negativo. Então você viu lá, por exemplo, 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1. Você fica louco para trocar o sinal daquele expoente. Não necessariamente isso vai ser importante para a gente, né? Tem que trocar o sinal. Você tem que analisar. Por exemplo, pode ser um exercício de exponencial ou futuramente de logaritmo que você esteja querendo trabalhar na base 2 mesmo, e não na base inversa de 2. Mas o que você tem que perceber é o seguinte, o expoente negativo, ele indica que você vai trabalhar com o inverso da base. Então, se eu tenho 2 elevado a menos 1, o que você faz? Você inverte a base. Quem que é o inverso do 2? É o meio. Inverteu a base, mudou o sinal do expoente. Tanto para mais quanto para menos. Então 2 elevado a menos 1 é o inverso de 2, é meio, né? Meio elevado a 1. E meio elevado a 1 é quanto? Meio. Tudo bem? Então, ó, é muito, muito importante você pegar essas 8 propriedades que eu listei aí e trabalhar muito bem com elas, que elas vão ser o nosso alicerce, a nossa base para o estudo dos exponenciais. Tudo bem? Tranquilo? Então um grande abraço a todos, moçada, e até a sequência. Tchau, tchau!